Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e estou aqui nessa série chamada Bíblia e a Gramática, porque eu sou um amante das duas coisas. Sou amante da gramática, que eu ensino há mais de 30 anos e sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos. E eu sou um amante, um apaixonado pela Bíblia, pela linguagem bíblica, né, e pela forma como foram tratados determinados eventos linguísticos dentro da Bíblia. Hoje eu quero conversar com você rapidamente sobre um trecho, na verdade, sobre um acontecimento, da vida de Jesus Cristo, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado. E eu queria chamar a sua atenção para o trecho que está exatamente em Lucas, capítulo 4, versículos 1º e 2º, que textualmente diz para a gente: a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Então, esse é um trecho, da tentação de Jesus Cristo. Esse texto ele acontece nos 3 primeiros evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, mas como eu disse, o escritor Lucas ele traz uma beleza. Na verdade, eu queria me deter aqui numa partícula dentro desse trecho que se encontra no capítulo 1º. Muitas vezes nós passamos despercebido de alguns detalhes da Bíblia, mas quando você para refletir, a coisa fica muito bonita. E eu estou chamando a sua atenção e quero chamar a sua atenção exatamente para esse trecho aqui em que ele diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Eu queria chamar a sua atenção para o emprego desta preposição aqui, que é a preposição em, que está em contração com o artigo o ali no no, nessa preposição em. Primeira coisa, eu queria dizer que as preposições da nossa língua portuguesa, elas são muito funcionais. As preposições, elas têm um poder, elas têm uma capacidade, elas têm uma função de ligar termos em processos de subordinação, a exemplo, por exemplo, do objeto indireto, a exemplo dos adjuntos adnominais locucionais e por aí afora vai. A exemplo do agente da passiva e tantos outros termos que são ligados pelas preposições. Então elas são muito funcionais. Um dado curioso é que a preposição, em determinadas construções, ela se liga a um substantivo, formando o que nós chamamos na técnica gramatical de locução. Muitas vezes locuções adjetivas, outras tantas locuções adverbiais. As locuções prepositivas, algumas delas são formadas com início de preposição. Enfim, é um vocábulo muito funcional. E o detalhe quando essa preposição ela forma determinadas locuções de cunho não regencial, ela traz para o texto um sentido, uma semântica. Observe esses exemplos que eu colhi no meu livro, na minha gramática, e todos os exemplos eles vêm com a preposição de. Observe, só uma preposição que eu estou utilizando e eu queria chamar a sua atenção. Quando eu digo que ele morreu, por exemplo, de fome, eu estou com uma circunstância aqui de causa. A preposição junto ao substantivo fome formam uma locução, formam uma locução adverbial indicativo de causa, de valor causal. Veja aqui que eu digo ele veio de São Paulo, e quando eu pego de São Paulo eu estou falando de origem ou eu estou falando de lugar, barra lugar, Quando eu digo que nós iremos de avião, eu estou falando de meio. Quando eu digo que todos ficaram de pé, eu estou falando de modo, valor de modo. Quando eu digo que foi comprado uma casa de campo, essa locução adjetiva aqui indica, nessa preposição indica com o substantivo campo, uma finalidade. E quando eu digo que a casa ela é de Maria, essa locução também vai indicar aqui um sentido de posse, essa locução é adjetiva. Portanto, como eu disse a vocês, as preposições elas trazem um sentido muito especial, muito bonito para o texto. E não foi diferente na passagem bíblica. Vejam só, volte lá comigo ao trecho em que diz aqui que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, observem,
no deserto. Vejam que se você pegar o escritor de Mateus, ele vai dizer que Jesus foi levado ao deserto. Percebe a sutileza? Lá ele utilizou a preposição a, Lucas utilizou a preposição em. E quais são as implicações semânticas belíssimas desse momento aqui? É que quando eu leio, né, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, né, no deserto, você percebe que dá uma ideia de continuidade, de permanência, há uma ideia lá de que ele foi o tempo inteiro assessorado, ele foi guiado, ele foi acompanhado. O escritor de Marcos diz que os anjos estavam lá com Jesus, serviam Jesus. Olha que coisa tão linda, né? Que essa preposição em, que passou despercebida muitas vezes por nós, ela traz. E eu caminhando aqui para o final do nosso vídeo, né? Como eu sempre costumo dizer, depois de perceber esse valor semântico aqui da preposição, a minha oração, o meu pedido de hoje, né? É que você, se estiver, né? Se você de repente estiver no deserto, que você olhe de lado, que você olhe para cima, que você olhe para algum lado e tenha certeza absoluta de que Deus vai estar acompanhando você. Deus não deixa a gente sozinho, isso eu tenho uma certeza absoluta. Eu já atravessei diversos desertos, passo por um agora, e eu sei e eu tenho certeza de que lá dentro desse deserto Deus está comigo. O deserto, ele tem um valor muito grande dentro da Bíblia Sagrada, né? O deserto, ele representa a dificuldade, ele representa a tentação, mas ao mesmo tempo também o deserto representa um local de busca de Deus, um local de oração, um local de contrição, um local em que eu estou sozinho, eu e o meu Deus. Então o deserto, além de ter esse lado negativo de solidão, de algo ruim, mas ele também traz alguma coisa positiva. E a minha oração de hoje é que você encontre Deus, né, nos desertos, né, que se você está passando por um, ou nos desertos que porventura você venha a passar. E tenha certeza absoluta de que ele vai estar com você lá. Eu me lembro muito bem do profeta Elias, né? Depois de uma perseguição lá da rainha muito forte, ele se escondeu com medo e temeroso, no fundo de uma caverna, todo destruído emocionalmente. E é uma frase fantástica que Deus vai lá falar com ele e diz assim: Elias, o que é que nós estamos fazendo aqui? Olha que coisa bonita, o que nós estamos fazendo aqui, porque eu estou com você. O que a gente está fazendo aqui? Vamos embora e vamos sair daqui. Então que Deus acompanhe você no seu deserto, que você aprenda muito, um pouco da vida nele, que consiga passar e saia dele, né, mais fortalecido, mais fortalecida. Essa é a minha oração. Deus te abençoe. Forte abraço.